Graça e paz, irmãs. Começando aqui esse vídeo, já de antemão, falando para as irmãs que eu não tenho o hábito de gravar vídeos, vocês não têm noção a luta que foi para mim gravar esse vídeo. Então, assim, eu já peço que não reparem o fato de estar com ruído, a imagem não ser boa, porque de fato eu não sei gravar vídeos, eu não sei editar, eu não tenho um celular com imagem boa, então relevem, né, essas coisas. Mas o que eu tenho para falar hoje, na verdade, a palavra que o Senhor confiou a mim nesse dia para trazer aqui nesse seminário, eu tenho certeza que vai valer a pena você ficar até o final desse vídeo e vale muito mais a pena ainda você acompanhar todo o seminário, porque é de Deus, irmãs. Desde o início, desde quando nós começamos a orar por isso, nós nem sabíamos direito o que era para ser feito, porém Deus deu a nós essa palavra sobre a vida de Noé, sobre os processos que nós enfrentamos no nosso dia a dia e principalmente os processos que Noé enfrentou e a conclusão de tudo, né, que foi o propósito de ter salvo a tua família. E isso é o que nós buscamos aqui neste grupo, né? No grupo Dobra os Joelhos, é o que nós temos pregado, é o que nós temos procurado viver, é o que nós temos buscado dia após dia. Que a nossa família seja exemplo da glória de Deus aqui nessa terra e que nós possamos ser luz nessa terra. Então, irmãs, não percam nenhum desses vídeos porque tá uma bênção. E a palavra, irmãs, que eu venho trazendo hoje é uma palavra de alerta. Exatamente, é uma palavra para nos fazer refletir e nos alertar sobre os nossos dias atuais, sobre o que nós temos vivido e como nós podemos fazer disso uma bênção para a nossa vida. Irmãs, eu vou começar com um texto lá em Mateus capítulo 24, que eu tenho certeza que as irmãs conhecem muito bem, pois é o relato em que o nosso Senhor Jesus, o próprio Jesus, ele nos deu a respeito dos acontecimentos que teriam antes da sua vinda. E eu não vou ler o capítulo todo, né? Lógico, mas eu gostaria de ler um trecho que está lá em Mateus 24, a partir do versículo 36. Se você tiver com a sua Bíblia, abra aí, ou então depois você pode acompanhar. Mateus 24, capítulo 36, diz o seguinte: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, senão o Pai. Irmãs, eu vou só dar uma paradinha aqui e explicar, porque muitas pessoas até hoje, né, acreditam que quando Jesus disse isso, realmente ele não sabia o dia da sua volta. E ele não sabia de fato, porque ele estava em um corpo corruptível, né? Ele era um ser humano ali na época, e na sua condição humana ele realmente não sabia. Muito menos os anjos do céu, só o Pai. Mas hoje Jesus, ele sabe o dia que ele vai voltar, porque hoje ele está em um corpo glorificado e ressurreto, ele está com o Pai, e ele sabe o dia que ele vai voltar, ele não sabia naquela época. E aí ele continua, né, dizendo, versículo 37, Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Irmãs, o capítulo 24 de Mateus, o Senhor Jesus, ele nos dá uma descrição detalhada de como seriam os dias e dos acontecimentos que antecederiam a sua volta. Ele fala de guerras, de rumores de guerras, ele fala sobre o comportamento humano, de como os seres humanos estariam se comportando neste tempo. Mas eu acho que o principal que o Senhor queria nos dizer é exatamente o que está escrito no versículo 42. Eu até peguei uma canetinha aqui para me marcar. Então você marca aí na sua Bíblia para você jamais se esquecer disso, porque de todo o capítulo 24 de Mateus, eu acho que essa é a parte mais importante, que diz o seguinte, versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor Jesus. Irmãs, por muito tempo mesmo, eu sou muito fascinada, assim, sabe, sobre estudos de escatologia,
sobre os acontecimentos, né, do fim do mundo, do Apocalipse. Eu sempre gostei muito disso, eu pesquisei aqui no grupo Dobre os Joelhos, eu até trouxe, né, uma época, um estudo sobre Apocalipse, e foi bem assim no período em que lá na minha igreja, né, na escola bíblica dominical, também estávamos estudando sobre escatologia, e eu fico muito fascinada, sabe? Eu também fico muito atenta às notícias do mundo, às coisas que estão acontecendo no mundo, principalmente nas questões políticas, né, da ONU, tudo que acontece em Israel. Porém, irmãs, estudando para pregar sobre isso aqui no seminário, Deus ele me deu um alerta muito grande. Jesus ele falou muito forte ao meu coração. Nós não precisamos ficar preocupados com os acontecimentos ao nosso redor, né? Ele dá uma descrição completa de coisas que iriam acontecer, então a gente é tentado a ficar tentando descobrir qual é o dia que Jesus vai vir. A gente é tentado a saber se não está acontecendo isso, a palavra fala que vai acontecer isso, na ONU teve uma reunião assim, assim, assim semana passada, então eles trataram sobre isso. Então a gente fica muito tentado a querer saber o que está acontecendo e se Jesus realmente está próximo de voltar. Só que Jesus ele nos alerta sobre os acontecimentos, não é para a gente ficar tentando calcular o dia em que ele vai voltar. Pelo contrário, ele nos alertou para que a gente vigiasse, para que a gente não seja pego de surpresa como foi nos dias de Noé. E ele dá tem uma coisa muito interessante que está lá no livro de Lucas, não está escrito ali no livro de Mateus, mas está lá no livro de Lucas. Eu vou abrir aqui com as irmãs. Lucas capítulo 17 é o mesmo relato, né? Na verdade, os evangelhos eles são sinóticos, eles falam às vezes as mesmas coisas, só que com uma visão diferente. E aqui, nessa situação onde Jesus havia sido interrogado sobre os acontecimentos do fim, ele também fala sobre isso, só que ele fala algo muito interessante. Está lá no capítulo 17 de Lucas, no versículo 26 ao versículo 30. Eu vou ler aqui para as irmãs. Ele diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Aleluia. Essas duas descrições, irmãs, elas falam sobre as pessoas naquele tempo estarem muito distraídas, muito preocupadas com as suas vidas. As pessoas estavam interessadas em ganhar, em vender, em comprar, em adquirir, né? Porém, a palavra também nos alerta lá no livro de Gênesis que nos dias de Noé, e também assim como Sodoma e Gomorra, as pessoas não tinham nenhum pensamento bom. Era só mal em seu coração. As pessoas eram tão más que o próprio Deus, ele se arrependeu de ter feito a humanidade, porque a situação estava realmente fora de controle. Não existia bem nenhum na população. Só que essas duas falas de Jesus nos alerta para o seguinte. Ele citou no livro de